Oi, gente! Andando com Deus e com Sua palavra está de volta com mais uma meditação da palavra de Deus. Lembrando para você que vai assistir esse vídeo, a intenção é trazer clareza, não julgamento. A intenção deste vídeo aqui é que você possa pensar, parar, raciocinar, mudar de rota, mudar de vida, planos e pensamento. Há um jeito, há uma saída. E dá tempo de fazer diferente, de fazer melhor. Bom, a nossa meditação hoje é em Salmos, capítulo 127 e 3. O que Deus diz? A intenção sempre que eu trago alguma reflexão é o que Deus pensa sobre isso que eu estou falando ou vivendo. Por que eu quis gravar esse vídeo para vocês? Porque eu estou acompanhando nas redes sociais, na televisão, uma mãe que tirou a vida da sua própria filha com 15 dias de nascida. A intenção aqui não é julgar, porque eu não sou juiz, eu não sou Deus onisciente, eu não sei o que aconteceu ali. Eu estou falando de fatos. A gente sabe que pós-parto pode trazer depressão, mudanças no comportamento de uma mãe. Mas a gente sabe também que a maioria desses casos que a gente ouve e vê na televisão são pura maldade, perversidade da natureza pecaminosa que habita dentro de nós, a natureza adâmica. E como eu sempre gosto de trazer reflexões baseadas na palavra de Deus, então foi a palavra que veio na minha mente. Lembre-se sempre que você não é aquilo que você diz, nem aquilo que você posta, você é aquilo que você faz. Quero deixar isso bem claro aqui para vocês. O que diz Salmos 127 e 3? Gente, é profundo esse versículo e muito importante. Diz assim, você pode depois ler aí na sua Bíblia. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão. Essa herança que a Bíblia está falando, a visão bíblica de Deus, não tem nada a ver com a herança terrena, jurídica que a gente vive no mundo atual. Herança aqui está ligado a bênçãos, a presente de Deus, algo valioso, algo precioso que Deus nos dá, ou seja, os filhos são presentes, bênçãos do Senhor que Deus nos confiou. Ou seja, se Deus confiou a nós cuidar, zelar dos nossos filhos, Ele vai pedir conta da forma com que eu e você tratamos os nossos filhos. E é por isso que eu trago aqui mais uma reflexão. Como eu disse de uma outra vez em um vídeo que eu fiz, eu vou sempre estar falando sobre mães, filhos, família, porque eu vejo que pouquíssimas pessoas traz esse tipo de alerta para os pais. Que forma que você tem cuidado daquilo que Deus te confiou? Tem cuidado com zelo, com carinho, com atenção, com amor? Ou você, quando seu filho chega com um desenho mostrando para você, olha mamãe que lindo, você, tá bom, tá lindo, sem nem ter visto o desenho. Ou se não, muitas vezes, não quero saber disso não, gente. Deixa eu ser sincera aqui para vocês. Deixa eu rasgar aqui meu coração. Eu fui uma mãe por não ter conhecimento da palavra de Deus, não ser deixada, ser usada pelo Espírito Santo de Deus. Eu era esse tipo de mãe. Muitas das vezes meu filho trazia um desenho para mim e eu falei, tá lindo, filho, tá legal. Eu nem prestava atenção direito. E é por isso que eu uso aqui as redes sociais, o canal do YouTube, para trazer um alerta para você, para que você possa fazer diferente. E na minha caminhada com o Senhor, lendo a palavra de Deus, orando, eu já vim de uma família disfuncional e a nossa inclinação, quando vem de uma família disfuncional, é reproduzir o que fizeram com você.
Mas a minha alerta aqui é que você não precisa reproduzir o que fizeram com você. Você pode reproduzir ou fazer aquilo que a palavra de Deus diz para você fazer. E eu fui buscar conhecimento, lendo a palavra, lendo outros tipos de livro, pedi perdão para os meus filhos por muitas atitudes erradas que não estavam alinhadas com esse salmo aqui. Precisei pedir perdão de um outro vídeo que eu fiz. Eu contei isso, você pode até buscar lá ou me procurar que eu mostro para você. Então, gente, quando a Bíblia diz assim, herança, tá falando de bênçãos, de alegria. Então Deus está falando assim, olha, eu confiei, filhos, para você, então você precisa cuidar, zelar, porque eu estou de olho. Eu sei que os filhos dão trabalho pra gente, eu sei que muitas das vezes a gente fica irritada, eu sei que muitas vezes a gente perde as estribeiras, perde a paciência, mas Deus tem algo para mim e para você que é o fruto da mansidão. É o fruto do amor. E quando o fruto da mansidão, do amor está sobre nós, derramado sobre nós, é possível transbordar na vida dos nossos filhos. E é por isso que a palavra de Deus aqui no Salmo diz que eles são alegria. Eles dão trabalho na infância, mas eles também são alegria e Deus sabe disso. São pequenas coisas, sabe, que os nossos filhos pequenininhos vão fazendo que alegra a nossa vida. São detalhes, às vezes, bobo para outras pessoas que ainda não têm filhos, né? Que traz alegria para a nossa vida, como muitas vezes eles falando errado, né? Trocando as palavras, no primeiro chamado de papai, de mamãe, quando começa a andar, quando começa a engatinhar. Então, são várias coisas que nos traz alegria. Na adolescência também nos traz alegria, aí quando cresce traz os netos, se casa, traz netos, né? Para nós, eu tenho meus filhos casados, estou esperando os netinhos já. Mas também com os filhos vem também muitas preocupações, muitas noites mal dormidas. Quantas das vezes a gente está ensinando os filhos no bom caminho e eles querem andar e trilhar os caminhos dele, e muitas das vezes a gente não tem paciência, nos irritando com ele, mas deixa eu te falar, se os filhos são herança do Senhor, se Deus te confiou a um filho, cuide dele com amor, com zelo, com carinho, com atenção, não abandone os seus filhos por ninguém. Não abandone os seus filhos por outros homens, por prazeres sexuais. Não vale a pena, permaneça fiel à aliança que Deus te deu, que é o casamento. Eu tenho visto quantas mães nas redes sociais, e eu vou repetir de novo, nas redes sociais é meu amor pra cá, minha princesa, o meu príncipe, mas dentro de casa é irritado com os filhos. Os filhos não podem quebrar um copo, não pode entrar de chinelo, que a mãe já fica desesperada, já fica brigando, já fica xingando. Na minha caminhada com os meus filhos, eu errei bastante com eles, mas eu me arrependi, busquei o perdão, aconselhei a eles a fazer diferente com os seus filhos. E hoje os meus filhos, eu dou graças a Deus que eu tive a oportunidade de encontrar o Senhor, de conhecer a Jesus. Os meus filhos ainda adolescentes, então eu pude explicar, eu pude conversar, eu fazia leitura da palavra, eu estudava a palavra do Senhor com eles, os pontos assim que eu errei com os meus filhos, eu buscava acertar, fazer diferente, pedia perdão sobre aquilo que eu já fiz com eles, que não é um papel de uma mãe amorosa mesmo. Então, se você tem essa irritabilidade, ou se de repente você não ama os seus filhos, porque é possível. Eu conheço mães que elas fazem qualquer tipo de coisa menos querer cuidar de filhos. Vocês acreditam que eu conheço pessoas que elas trabalham o tempo todo, de domingo a domingo, porque diz que não quer ficar em casa e nem ficar com seus filhos? Gente, aí eu penso, para que essa pessoa quer ter um filho?
Para que a pessoa quer ter um filho se a vida dela é pensar em trabalhar? Muda esse pensamento. Se você agora é mãe, tira um tempo para seu filho. Mas eu preciso trabalhar. Tudo bem que você precisa trabalhar, mas é que não seja uma carga horária tão extensa para que você tenha tempo de qualidade com os seus filhos. Se você não tem esse desejo, essa vontade de ficar com o seu filho, ore a Deus, você vai dizer que tudo é tudo oração. A Bíblia diz, sem mim nada podeis fazer. Nós não podemos fazer nada sem o Senhor, nem cuidar do nosso lar, da nossa casa, da nossa família, de marido, nem de filhos. Outra coisa, é as mães que trabalham. Outro alerta, as mães trabalham, passam o dia inteiro trabalhando, ao invés de chegar, jogar o estresse em outras pessoas. Gente, não tem que jogar estresse em ninguém. Se você decidiu trabalhar, a casa tá bagunçada, espere passar. Se seu filho já é grande, coloque ali as coisas que o seu filho precisa fazer. Mas eu vejo muitas mães trabalham, chegam cansadas, estressadas, sobrecarregadas e vai fazer o quê? Vai descontar na criança, vai bater na criança, vai gritar com a criança, como se a criança tivesse pedido para vir ao mundo, gente. Ela não pediu para vir ao mundo. A responsabilidade de trabalhar e cuidar da casa é nossa. Os filhos, quando estão já crescidinhos, pode ajudar na tarefa, né, ali do lar, mas muitas das vezes eles são pequenininhos, 2 aninhos, 3 aninhos. Eu conheço pessoas que colocam filho em creche o dia inteiro para não cuidar, para ficar dormindo. Gente, tem de tudo um pouco, mas também tem essa mãe zelosa, mãe carinhosa, que procura em Deus como tratar bem seus filhos. Olha, uma coisa eu digo para você, se os filhos são herança do Senhor, essa bênção do Senhor, esse presente do Senhor, Deus sabe o que faz. E se você não está cuidando dessa herança com zelo, com carinho, com amor, com paciência, com dedicação, se você não está fazendo, a conta vai chegar no futuro. A fatura vai chegar para você. Por isso que a intenção desse meu vídeo é trazer alerta. Se você conhece alguém assim nessa situação, uma mãe estressada, uma mãe que está irritada com seus filhos, compartilha esse vídeo, tem jeito, tem solução. Busca em Deus, busca no Espírito Santo mansidão. Um dos frutos, do fruto do Espírito Santo é a mansidão. E ele tem me ajudado muito, ele me ajudou muito quando eu comecei a caminhar pelas escrituras sagradas e a ensinar aos meus filhos. Até hoje, gente, eu preciso todos os dias orar pelo fruto da mansidão na minha vida. Tenho uma personalidade muito forte, vinda lá dos meus antepassados. Mas se você tem dentro de você o fruto do amor, da alegria, da paz, da bondade, da fidelidade, principalmente da mansidão, as coisas elas irão fluir para você, porque a palavra de Deus, ela é a verdade, ela não mente. Então dá tempo hoje você fazer diferente com seus filhos, seja mansa no seu local de trabalho, com seu esposo, com seus filhos que Deus te confiou, e tudo irá mudar na sua vida. Tá bom, pessoal? Essa mensagem, oremos, né, pelas nossas crianças. Eu procuro sempre assistir aí a televisão e sempre estou vendo o que o diabo tem plantado na cabeça dos pais, das mães, para fazer maldade com seus filhos. Eu lembro que a minha irmã me contou uma vez, beijo, Érica, que vai assistir esse vídeo aí. Eu lembro que ela me contou uma vez que a filhinha dela estava limpando lá o rack e foi pegar o Veja, aquele produto de limpeza, e acabou colocando na televisão, acho que foi na televisão. E acabou que, eu acho que foi um som que ela tinha, desculpa, acho que foi um som que ela tinha, e queimou o som, e ela ouviu claramente o diabo falando no ouvido dela. Eu falo para vocês, eu até me emociono com isso. E ela ouviu o diabo falando na mente dela, bate nela, é agora. E ela repreendeu aquela voz que ela estava ouvindo, e ela conversou com a filha dela, sabe? E ali pôde ensinar, e graças a Deus, ela não fez aquilo que o diabo queria. E o diabo, ele é oportunista, Satanás, ele é oportunista. Ele aproveita dessa situação que as crianças fazem, bagunça, que é normal da criança, gente.
Criança não quer ficar parada, mas quando crescer, você vai ver que ele se tornou um adulto, sabe? E você vai ver que alegria que é você ter um jovem, um adolescente dentro de casa e aquela fase ficou para trás e dá até saudade. Então não diga que seu filho é um idiota, é um burro, é um imbecil, como eu já contei, que eu já usei essas palavras, né, contra o meu filho, já pedi perdão, Deus foi me ensinando. E não diga que seu filho é um idiota, que ele é um imprestável, que ele não vai dar pra nada, sabe? Que eu até... Uma amiga minha, o filhinho dela fez aniversário e ela colocou, feliz aniversário, e ela colocou meu aperreio diário. Beijo, amiga, também que vai tá vendo esse vídeo. Aí eu não tenho intenção de julgar nem criticar ninguém, quem sou eu? Mas eu fui e coloquei embaixo, eu falei, né, dei feliz aniversário pra ela e coloquei a sua alegria, a sua bênção diária, né, eu coloquei pra ela. Porque seu filho não é um aperreio diário, não. É a gente que quer uma vida acomodada, tem filhos e a gente que quer dormir a tarde inteira, dormir a noite inteira, é bom seria, mas tem filhos, agora vai dar prioridade pra eles, porque eles são herança do Senhor. E Deus tá de olho do jeito que você cuida dos seus filhos, né? Então não use palavras que venha prejudicar no futuro dos seus filhos. Lance palavras de bênçãos para a vida dos seus filhos, que ele vai ser abençoado, que ele é uma bênção, que ele vai ser um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus, mas em hipótese nenhuma, abandone a herança que Deus te deu. Cuide, zele com carinho e amor, tá bom, pessoal? Estou me despedindo de você agora e depois eu venho com mais um novo vídeo aí, uma meditação da palavra de Deus, andando com Deus e com sua palavra. Se despede. Gente, por favor, não tenha medo, compartilha esse vídeo, por favor, salve uma criança. Deus te abençoe.